Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui pelo canal. Hoje, terça-feira, dia 1º de outubro, são exatamente 21 horas e 20 minutos. Os nossos avisos habituais para os que aqui vão chegando, pedindo que registrem aqui a avaliação sobre o nosso conteúdo, compartilhamento do material, inscrição aqui no canal e ativação das suas notificações para acompanhar sempre que estiver aqui um novo material disponível no YouTube. O YouTube tem dificultado muitas vezes a notificação, né? Muitos inscritos aqui no canal seguem reclamando que não têm recebido as notificações sempre que um novo material está disponível, mas a forma que temos aqui de tentar fazer com que isso funcione de um modo um pouco melhor é de fato ativar essas notificações pelo sino que é aqui disponibilizado, clicar lá na opção para receber todas as notificações, mas ainda assim, lamentavelmente, sabemos que não é uma segurança absoluta de que essas notificações serão de fato encaminhadas. Vamos dar início a nossas considerações sobre mais uma inovação regulatória que foi trazida hoje pelo governo com o decreto 10.030. Quando se esperava uma simplificação na regulamentação do Estatuto do Desarmamento, se esperava que isso fosse consolidado, que se retirasse essa verdadeira aberração que é ter 3 decretos simultaneamente regulamentando uma mesma lei, o governo não fez essa opção e, ao contrário, publicou mais um decreto, o decreto 10.030, que traz aí algumas soluções para erros crassos que tinham sido cometidos nos decretos anteriores e, junto com essa correção, aí sim talvez a maior novidade, traz o novo R105. Esse R105 estava em período de vacatio legis, ou seja, ele já estava publicado, mas aguardava ainda o prazo que tinha sido disposto para que ele entrasse em vigor, e essa disposição se esperava que ela fosse sofrer alguns ajustes, mas que também houvesse um prazo para a sua entrada de fato como norma vigente regulamentando a fiscalização de produtos controlados. Isso não aconteceu. O governo já publicou de vez o novo R105, estabeleceu vigência imediata, já é a norma que está vigendo. Evidentemente, nós não temos como analisar esgotativamente o R105 em uma transmissão, em um vídeo aqui do canal. É uma norma extensa, uma norma de 146 artigos, com grandes detalhamentos a respeito de produtos controlados e que vão precisar ser analisados ao longo de que talvez outros vídeos, outras transmissões, a partir de que constatemos os reais impactos que isso tem na atividade, principalmente de colecionadores, atiradores e caçadores, que é o público principal afetado por essa norma. Já se identifica ali uma série de problemas, há algumas questões que vão suscitar dúvidas, não tinha como ser diferente. Se o governo não consolidou as normas como se esperava, criou-se ali uma série de situações que vão sim ser objeto de grande questionamento, de dúvidas em sua aplicação, mas que somente a partir do momento da prática, do momento que essas normas estiverem sendo de fato aplicadas pelo Exército, é que nós vamos ter a real noção de como é que isso vai funcionar. Nós tivemos aqui, nesse decreto, com a confusão, num decreto que ao mesmo tempo corrige os erros anteriores e traz o R105, a consolidação clara de um novo modelo do R105. Se esperava uma norma que trouxesse mais segurança jurídica, ou seja, uma norma que trouxesse em si mesmo a maioria dos conceitos e deixasse o mínimo de margem possível para a regulamentação por atos de natureza infralegal, que não tem natureza nem de lei nem de decreto. E, no entanto, não foi isso que aconteceu. Tivemos exatamente o oposto. O que é que aconteceu? Um R105 que confere mais poderes regulatórios ao Exército. O novo R105
dá mais atribuições derivadas, mais atribuições complementares ao Exército na regulamentação dos produtos controlados. Então é uma norma que caminha em sentido contrário àquilo que se esperava, que era uma consolidação legal dos efetivos instrumentos, mecanismos de fiscalização de produtos controlados. Lamentavelmente não foi isso que se fez. É uma norma que vai trazer aí ainda mais subjetividade para a questão dos produtos controlados, lamentavelmente. Mas as análises do R105, como disse, vão precisar ficar para um segundo momento. Há uma questão, tirando um outro ponto que nós vamos ver aqui já imediatamente, que são de maior destaque, mas o detalhamento disso, infelizmente, não tem como ser feito em um só vídeo. Nós vamos precisar dividir isso em algumas outras abordagens. Os principais pontos trazidos no decreto 10.030, no entanto, não estão totalmente centrados no R105. Nós tivemos duas correções, que são duas correções absolutamente fundamentais de erros grosseiros que tinham sido praticados nos decretos anteriores. E, aliás, aqui já um ponto muito importante. O fato de ter corrigido esses erros é um bom indicativo de que os protestos dos atestados, dos afetados por esses atos, estão de fato chegando no governo e que o governo reconhece que está errando, que errou muito nesse decreto e nesses 3 decretos. Então isso já é pelo menos uma sinalização positiva de que essas questões precisarão ser reanalisadas e que também fica muito claro que quem está assessorando o presidente da República nessa área não está assim com o domínio total dessas ações, tanto que cometeu erros e esses erros agora estão sendo corrigidos. Primeiro erro e mais importante talvez seja a questão das armas longas, as armas portáteis. Havia à disposição no decreto 9845 que proibia a aquisição de armas longas. E isso foi corrigido agora com o decreto 10.030. Isso está nas disposições, lá nas disposições finais do decreto 10.030, quando nós temos aqui, em seu artigo 6º, a revogação no decreto 9845 do parágrafo 9º do artigo 3º, que era justamente onde se incluía essa proibição da aquisição de armas longas. Isso está agora resolvido, não há mais essa proibição. O outro ponto fundamental para as atividades, e aí sobretudo dos atiradores, está na questão que dizia respeito à aquisição de armas de fogo. Se trazia no decreto 9846 a disposição que o atirador deveria apresentar a documentação idêntica àquela necessária para a obtenção e renovação do CR, sempre que fosse comprar uma arma. Isso foi também corrigido. E aí agora a disposição legal, a disposição agora do decreto, ficou constando que para fins de registro de colecionadores, atiradores e caçadores no comando do Exército, o interessado deverá. E aí estão lá aquelas exigências que antes constavam para a aquisição de qualquer arma. E aqui no parágrafo 5º do artigo 3º, com uma nova redação, aí sim as disposições diretas ligadas à aquisição de armas de fogo por colecionadores, atiradores e caçadores, que ficou condicionada à apresentação do documento de identificação e o CR válidos e de autorização de aquisição expedida pelo comando do Exército. Então há aqui a ratificação de que vamos precisar sim de autorização do comando do Exército, mas sem aquela burocracia que foi trazida na redação anterior, que impunha aos atiradores uma comprovação dúplice, algo que não fazia nenhum sentido. Afinal, se o CR está válido, o atirador está dispondo daquele documento, está considerado pelo Exército apto à prática de suas atividades, não tinha nenhum cabimento ter que comprovar isso novamente a cada aquisição de armas. Isso finalmente foi agora corrigido. Esses talvez tenham sido os 2 pontos primordiais de correção nessa lei. Uma questão interessante diz respeito à quantidade de munições que será possível adquirir por quem tem a posse de armas. Isso foi alterado e não consta mais dos decretos. Isso foi trazido aqui
no artigo 3º, que faz alteração no decreto 9845, no artigo 2º do decreto 9845, introduzindo um parágrafo 2º com a seguinte redação: ato conjunto do Ministro de Estado da Defesa e do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública estabelecerá as quantidades de munições passíveis de aquisição pelas pessoas autorizadas a adquirir ou portar arma de fogo e pelos integrantes dos órgãos e instituições a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º, os incisos 1 a 7 e 10 do caput do artigo 6º da Lei 10.826 de 2003, observada a legislação no prazo de 60 dias, contado da data de publicação do decreto 10.030, que é justamente essa norma que agora faz essa alteração. Então nós temos a modificação nessa sistemática, não consta mais do decreto as quantidades máximas passíveis de aquisição, o que era causa direta de boa parte de toda a controvérsia que se instaurou desde a publicação do decreto 9785, quando se tentou trazer essa disposição para o decreto. Quem me acompanha aqui no canal sabe que fui forte crítico disso, não havia nenhuma necessidade para se colocar essas disposições no decreto, isso só servia para uma coisa que foi exatamente o que aconteceu: chamar a atenção, gerar todo o sensacionalismo em torno dessa matéria, para se alimentar o discurso da imprensa de que se estava autorizando o cidadão a montar arsenais, comprando 5.000 munições por ano, que isso resultaria numa carnificina, enfim, todo aquele rol de argumentos já batidos, já utilizados reiteradas vezes pela imprensa nessa questão. Só que retirar isso agora não adianta de absolutamente nada. Todo estardalhaço já foi feito. Quando se colocou isso no decreto, se cometeu esse erro estratégico grosseiro de trazer isso para uma norma de destaque, já se chamou a atenção, já se criou toda a confusão, já se desencadeou a derrubada dos decretos, já se desencadeou a briga por sua contestação no âmbito do STF, e agora se retirar e transferir isso para atos conjuntos, que serão muito provavelmente portarias interministeriais, de forma discreta, não resolve absolutamente nada. Ao contrário, se vai haver alguma alteração nessas quantidades e essas quantidades vão ser reduzidas, era fundamental que isso também se fizesse publicamente, com um ato de igual natureza àquele que instituiu essas quantidades. Não adianta nada ter se chamado a atenção, ter se criado toda a polêmica em torno da quantidade de munições, de modo bastante público, com bastante destaque, e corrigir isso de uma forma que ninguém vai prestar atenção, porque quando sair essa portaria, ninguém vai lá olhar, e aí me refiro aos órgãos de imprensa, a quem faz todo o sensacionalismo, ninguém vai lá olhar quais foram as quantidades que foram fixadas. Lamentavelmente, essa estratégia agora já não funciona de absolutamente nada. É aquela ideia de trancar a porta depois que ela foi arrombada. No entanto, foi aqui mais uma alteração trazida pelos novos decretos. Então, em essência, era exatamente essas as questões mais prioritárias, a correção desses erros. Isso é fundamental que tenha acontecido e, infelizmente, veio aí junto com o R105, que aí acaba criando uma confusão, né, ainda maior nessas normas. Nós tínhamos 3 decretos regulamentando a lei, esperava-se que isso fosse enxugado para se ter apenas um, e aí nós temos agora um quarto, porque esse quarto não pode se resumir a um decreto que alterou disposições dos 3 decretos anteriores. Ele agora é um decreto que também traz consigo uma norma imensa, que é o R105, com impactação direta em toda a atividade de produtos controlados. No R105, embora nós tivéssemos ainda essa esperança ou expectativa, não constou o porte do atirador desportivo. O atirador desportivo segue ignorado em seu direito já reconhecido na lei, já lá estabelecido no artigo 6º, inciso 9 do nosso famigerado Estatuto do Desarmamento. Só dependendo de uma regulamentação direta, isso não aconteceu. Mais uma vez, o atirador ficou de fora. Já havia a noção de que isso não constaria dos decretos, mas quando o presidente sinalizou a alteração do R105, voltou a surgir a esperança de que isso estivesse sedimentado, de fato,
no novo R105, e aí o R105 veio hoje publicado sem essa previsão. Atiradores desportivos continuam fora dessa regulamentação. Isso significa que o atirador perdeu o direito ao porte, que houve alguma alteração na legislação matriz, né, no próprio direito trazido no Estatuto do Desarmamento? Não, de forma nenhuma. Quem é meu aluno lá no CEPEDS já sabe bastante disso, no curso sobre o porte do atirador já enfatizo isso, não tenho como aprofundar muito isso, mas a questão é que existe o direito previsto no Estatuto do Desarmamento e existe o regulamento dessa lei. Se o regulamento dessa lei traz, ainda que genericamente, quais são os requisitos para a obtenção do porte de arma, está lá claro que o atirador desportivo tem direito ao porte de arma, como está no artigo 6º, inciso 9º, esse direito não sumiu. Basta o atirador seguir as diretrizes regulatórias que hoje existem. As 3 normas regulamentares que nós temos hoje, o decreto 9845, 9846, 9847, para a obtenção do porte de arma. Isso é pacífico? Evidentemente que não. Há regiões em que a Polícia Federal concede o porte, há outras em que não concede. Depois dessa confusão com os decretos ficou muito pior, porque aquelas que concediam tiveram a sua postura ratificada quando o porte do atirador foi levado para os decretos, mas na hora que o porte saiu, elas voltaram atrás e começaram a achar que não deveriam mais continuar deferindo, afinal o próprio governo retirou esse direito. Então seguimos naquela confusão, naquela lambança a respeito do direito que seria mais elementar de ser regulamentado. Lamentavelmente, isso não aconteceu. Um problema que surge já aqui de modo bastante claro, e aí vou dar só uma passada rápida aqui nessa disposição do R105, porque é uma disposição bastante impactante, que diz respeito àquele direito que nós vimos no decreto 9846, de transporte desmuniciado de armas de colecionadores, atiradores e caçadores, sem a necessidade da guia de tráfego, que havia ali sido criado um novo direito, também objeto de aula lá no CEPEDS, mas nós vimos que tinha surgido essa possibilidade. Com o novo R105 isso some, essa possibilidade desaparece. Por quê? Porque quando trata do tráfego de PCS, de produtos controlados pelo Exército, dentre os quais estão as armas de colecionadores, atiradores e caçadores, o R105 faz exigência expressa da guia de tráfego. Isso está lá a partir do artigo 80 do R105, estabelecendo o que é a guia de tráfego, que é o documento que materializa a autorização para tráfego de PCE no território nacional e corresponde ao porte de trânsito. E aí no artigo 82 ele diz o seguinte: a pessoa que transportar PCE deverá portar a guia de tráfego correspondente aos produtos desde a origem até o seu destino e ficará sujeita à fiscalização em todo o trajeto. Essa disposição é incompatível com aquele direito que está lá previsto no decreto 9846, que foi essa grande inovação da possibilidade de transporte desmuniciado sem a guia de tráfego. Municiada ou não, a arma de atirador é PCE. E se o R105, que é uma norma mais nova, estabelece que é necessário em qualquer deslocamento que essa arma esteja acompanhada da guia de tráfego, aquele direito desaparece. Nós não teremos mais essa possibilidade de exercício daquele transporte desmuniciado que foi trazido com o decreto 9846. Talvez fruto aí dessa imperfeição, dessa opção por se manter essa norma regulamentada de modo bastante fragmentado, mas a grande realidade é essa. Uma outra questão também que tem surgido aqui de forma bastante forte, né, que tem sido aqui colocada de modo significativo, são as disposições das infrações aqui trazidas no R105 a respeito da utilização de armas de fogo. E aí há uma disposição, ver se eu consigo localizar aqui no texto, que dispõe que é considerada infração administrativa o fato de portar arma de acervo para segurança pessoal. E aí isso criou a interpretação de que
a partir desse momento o crime desaparece. Se alguém tiver usando arma de acervo para a defesa ou usando como arma de porte, não estaria mais sujeito ao crime de porte ilegal de arma de fogo, porque a questão estaria aqui resumida no título das medidas repressivas, no capítulo das infrações. Está aqui no artigo 111, considerada infração administrativa às normas de fiscalização, aqui no artigo 10, portar ou ceder arma de fogo constante de acervo de colecionador, atirador desportivo ou caçador para a segurança pessoal. Então, se criou a compreensão de que a partir do momento de que isso aqui seja uma disposição tratada como infração administrativa, o crime desapareceria. E, no entanto, isso não é verdadeiro. Isso eu já tinha abordado lá no curso do CEPETS, quando saiu a primeira versão do R105, antes das alterações e antes dessa consolidação, isso já constava dessa versão, mas não é uma interpretação correta, porque as duas coisas simplesmente se acumulam. O que se está dizendo é que, independente de sanções penais, independentemente da configuração ou não do crime de porte ilegal de arma, isso também será uma sanção administrativa. Isso, inclusive, fica bastante claro no artigo 113, quando, para aquelas infrações administrativas, são estabelecidas penalidades, e aqui o caput do artigo 113 já começa de modo muito claro, sem prejuízos das sanções de natureza civil ou penal. E aí serão aplicadas as seguintes penalidades às pessoas físicas e jurídicas que cometerem as infrações administrativas de que trata o capítulo 1 deste título, ou seja, o capítulo antecedente. Então, não são disposições excludentes. O fato de ser considerado infração administrativa não vai excluir a configuração do crime. Então, muito cuidado também nessas disposições. São duas coisas imediatas que chamam muito a atenção e que têm afetação direta no campo do tiro desportivo, que precisamos ter bastante atenção. Aquele transporte desmuniciado desapareceu e nas penalidades, o fato de se considerar infração administrativa o porte de arma de acervo para a segurança pessoal, não é lide o porte de arma. Isso não afeta o porte de trânsito municiado. E aí não tenho como me estender nisso, porque de fato é uma matéria bastante específica de curso, mas são questões diferentes, porque aqui se pressupõe uma certa habitualidade, que não é o caso tratado lá naquela disposição específica do porte de trânsito com arma municiada. Mas no caso de porte permanente com finalidade própria de segurança pessoal, não há nenhum impedimento a que tenhamos a configuração das duas coisas, o crime de porte ilegal e a infração administrativa relativa à fiscalização de produtos controlados. Então eram essas as questões que eu queria trazer aqui preliminarmente aos senhores. O tema, como disse, no R105 vai render ainda muitas discussões, nós teremos muito debate, muitas abordagens a respeito disso, mas de antemão o importante era sinalizar essas correções, registrar que o porte do atirador ficou de fora e já trazer aqui essas primeiras sinalizações a respeito do R105, desses dois problemas aqui já claramente identificados. Agora, seguindo, como sempre, aqui as nossas transmissões, dá uma olhada no nosso chat, fazer a interação aqui com os senhores. Aqui temos já duas manifestações no Superchat. Anderson Henrique faz aqui o registro, caxbrasil.com.br, juntos somos mais fortes, valeu Anderson, valeu pela força. O Thiago Zimmermann faz também uma contribuição aqui, diz o seguinte, vê se eu acho que eu consegui botar aqui na tela para poder a gente acompanhar aqui melhor. Doutor Fabrício, gentileza analisar o fato do decreto publicado hoje não especificar claramente a possibilidade de CACs importarem armas de fogo como pessoas físicas. Essa é uma das questões que eu sabia que ia surgir aqui, Tiago, porque ela é daquelas que ficaram bastante intrincadas nessa nova regulamentação. Nós não tivemos, de fato, essa questão trazida no R105 expressamente. Houve aí uma opção do legislador, ou no caso aí no legislador regulamentar, que é o presidente da República, por não tratar isso de modo claro.
Mas isso não vai significar que esse direito não exista. Isso fica também mais claro quando a gente vai dar uma olhada lá, logo no início do Decreto 10.030, quando nós vemos aqui a alteração que é feita no Decreto 9.607, de 12 de dezembro de 2018, que trata justamente das importações e que traz aqui a expressa colocação de essa possibilidade estender-se aos atiradores, colecionadores e caçadores. O que é que nós temos aqui na redação do novo decreto 10.030? O decreto número 9.607 passa a vigorar com as seguintes alterações. E aí no artigo 34b, a inclusão do inciso, quer dizer, uma mudança de redação, que esse dispositivo lá já existia, mas uma mudança de redação no inciso 8º. E essa mudança de redação diz respeito exatamente às disposições, justamente à autorização para importação de produto estratégico de defesa, conforme definido em ato do Ministério da Defesa, poderá ser concedida, e aí vem também essa autorização agora a colecionadores, atiradores desportivos, caçadores e as pessoas físicas a que se referem os incisos 1 a 8 e 10 do caput do artigo 6. Na verdade, houve aqui até uma ampliação do rol de possibilidades de aquisição. Não houve uma proibição disso. Isso simplesmente saiu de uma norma expressa para uma colocação que é uma colocação agora sujeita à análise por parte do Exército Brasileiro. Então não houve a proibição, houve, na verdade, essa possibilidade que agora é tratada exclusivamente no âmbito do Exército. Qual é a grande implicação que se tem nisso? E aí nós temos que ter um pouco de racionalidade nesse tratamento. No fundo, nós voltamos àquela situação que nós tínhamos nas regulamentações anteriores, que não é uma situação de modo nenhum confortável e que vai nos sujeitar novamente a toda aquela problemática de influência dos interessados em restringir as importações lá no Exército. Isso vai facilitar que se tenha uma influência maior no âmbito do Exército para fechar-se essas possibilidades de importação. Lamentavelmente, isso sim é um risco real. Não é uma proibição de importações, é uma ausência de previsão específica, mas que ainda continua passível de ser solucionada pelo Exército. Isso vai contra, evidentemente, aquele discurso de se abrir mercado, de se facilitar as importações, mas não significa que as importações foram proibidas de forma alguma. Apenas vai ser necessário estabelecer isso agora, de acordo com regulamentações que serão trazidas pelo Exército. Repetindo, fortaleceu-se as atribuições regulatórias do Exército Brasileiro. Vê se temos mais aqui alguma pergunta. O Ivan Fixel diz o seguinte: eu acredito que possa ter um decreto só para os CAC. A essa altura eu acredito que mais não. Esse decreto só para os CAC já existe, que é o decreto 9846, que está horrível, que está aí no meio dessa embolação com os outros dois decretos e que foi agora apenas parcialmente corrigido. Não acredito que nós tenhamos mais nenhuma norma e também não acredito que nós vamos ter mais qualquer alteração nesses decretos. Lamentavelmente, não acredito que isso vá agora acontecer mais não. Acho que essa regulamentação no âmbito do governo deve ter se encerrado para atiradores, colecionadores e caçadores, principalmente porque há toda a expectativa agora transferida para o PL 3723, lá no Congresso Nacional, que está tramitando na Câmara, que hoje, aliás, mais um adiamento, mais uma terça-feira que não é votado, isso já está virando até lenda, né? Na próxima terça vota, nós vamos aí passar, não sabemos quantas terças-feiras na expectativa dessa votação, mas o fato é que não houve nenhum avanço nisso, e é nesse sentido que toda a regulamentação agora foi deslocada. Então não acredito que vá
vamos ter ou que possamos ter novas regulamentações pelo governo diretamente, não. Isso deve ser deslocado pelo Congresso. Mas aqui uma manifestação aqui do Daniel Rodrigues, que os CACs agradecem o ótimo serviço. Muito obrigado pela contribuição, pelo reconhecimento, Daniel. Precisamos agora um momento de talvez mais mobilização ainda, já que nós estamos nesse momento de transferência para o Congresso, e é no Congresso que nós podemos ter um pouco mais de influência, né, nas discussões, já que no governo nós não temos. E isso, então, é um momento de termos ainda o fortalecimento dessa mobilização. Então, pessoal, nós encerrando aqui a nossa transmissão, já que acima de 36 minutos, eram essas as considerações. Nós teremos ainda novas avaliações sobre esses temas, principalmente no âmbito do R105, quando isso for colocado em prática. É necessário para fazer uma análise coerente, se debruçar sobre esse tema. São 146 artigos novos, com várias especificações. Isso vai precisar aí de uma análise mais apurada. E enquanto isso, nós vamos torcendo para que tenhamos algum tipo de evolução no sentido dessas normas serem, de fato, colocadas em prática da melhor forma possível. Muito obrigado pela atenção de todos, espero que tenham gostado desse material. Reitero aqui o convite para que deixem a avaliação, deixar aqui seus comentários, deixar aqui também a sua, se tiver alguma sugestão de pauta. Deixo aqui também o convite para que me acompanhe aqui nas outras redes sociais. Eu tenho procurado fazer a divulgação simultânea do material aqui no YouTube e em outras redes para facilitar o alcance, né, a divulgação desses materiais. Inclusive temos aqui já pensados algumas formas de inscrições aqui paralelas ao YouTube para garantir, seja aí por WhatsApp, seja por e-mail, também um aviso. Quer dizer, rapidinho aqui, antes de encerrar, entraram aqui mais duas manifestações pelo Superchat. O Isaac Júnior diz o seguinte: resumindo, estamos ferrados. Bom, eu diria que nós estamos andando, se não em círculo, mas de um modo muito pouco produtivo. Temos pequenos avanços, esses avanços muitas vezes são imediatamente desconstituídos e nós conseguimos em seguida um avanço menor do que era aquele avanço original que se desconstituiu. Então é uma forma de regulamentação que é muito ruim, tecnicamente sofrível, mas é o que nos resta, né, nesse momento. Para os atiradores agora, diante dessas correções e também resolvida essa questão das armas longas, nós já começamos a ter uma situação um pouco melhor, que somadas às poucas normas que efetivamente conseguiram ser mantidas, nos dão uma situação razoavelmente melhor do que nós tínhamos antes. Mas perto do que se esperava de um governo que foi eleito fazendo sinal de arma com a mão, é muito pouco, sem nenhuma dúvida. Tivemos aqui mais uma. O Ivan Fixel também, Fixel, pergunta aqui se eu acho que passa o 3723. Como está, não. Hoje isso já ficou bastante claro. A estratégia mudou. Não temos mais nenhuma expectativa dessa votação ser feita com o texto que está lá pronto, promovido pelo Alexandre Leite. Há sim uma grande possibilidade desse projeto ser dividido. O 3723 pode virar um projeto exclusivo para atiradores, colecionadores e caçadores, ser votado e aprovado apenas para eles. E nas questões fora das atividades dos CAC, nós ficaríamos para outros projetos, outras estratégias, porque não está havendo consenso algum no âmbito da Câmara para essa votação do jeito que o texto está. Muito obrigado a todos os senhores, espero contar com a audiência em uma nova transmissão e até o nosso próximo encontro. Forte abraço.